Fala, investidores! Roberto Demora do canal Dinheiro na Prática. A gente está hoje em outro cenário aqui, tá? A gente vai falar um pouco sobre esse tema agora, que é um que eu estou bem ansioso para estar executando, que é a questão, tá, da construção e locação de kitnets. A gente está dentro de uma kitnet aqui hoje, tá? Que já está sendo feita. Essa kitnet aqui, ela não vai entrar no projeto, por quê? É uma kitnet que ela já está parcialmente pronta. Então, para a gente puxar desde o início, mostrar os casos, eu não vou conseguir mostrar para vocês com transparência, né? Então, essa aqui vai ficar excluída, a gente vai fazer duas novas kitnets, tá? Mas para vocês terem uma referência, isso aqui seria parte do quarto, tá? Dessa kitnet aqui. Aqui o banheiro, essa kitnet aqui, o custo total dela pra gente está na faixa de 12 mil reais, entre mão de obra, material e tal. Por que 12 mil reais? Tá? Um valor inferior das novas que a gente vai fazer. Por que esse custo menor, né? Tão barata? Porque aqui parcialmente ela já estava pronta. Então vamos lá. Esse banheiro aqui ele já existia, era um banheiro externo do escritório nosso. Então esse banheiro ele foi fechado do lado de lá, aberto para cá, feito um box que não tinha antes, era um lavabo na verdade. Então ele foi reaproveitado. Essa parede aqui, ela é uma parede de steel frame que foi feita, que ali é um escritório nosso, né, que no futuro também vai acabar virando kitnet, vai virar o prédio das kitnet aqui. E essa parede ela foi colocada, mas então já tinha uma estrutura aqui de telhado, de tudo, então teve um custo menor por conta disso. Essa parede do fundo também, essa parede da janela ela não existia, tinha uma outra parede aqui mais recuada, ela foi quebrada. Foi feita essa parede da janela, então né, a gente teve aí uma ampliação do quarto. E aqui a entrada também, né, parcialmente já existia. Então a parede do banheiro já tinha, essa parede aqui ela já tinha também, essa aqui do banheiro. Então a dali, no caso, que é uma parede também de steel frame, ela não tinha, então essa parede aqui ela também foi feita nova. Mas como a gente teve um aproveitamento, basicamente metade do que custaria, por isso custou metade do valor. Tá? Então aqui a gente vai ter a entrada kitnet, tá? Que é a parte de cozinha e tal. Aqui é a parte de quarto e sala, né, no caso. Que daí o quarto aqui, né, acaba que a pessoa tem um ambiente aqui maior, né, para estar aproveitando. E a parte do banheiro. Ah, Roberto, eu acho pequeno, é cativeiro, é isso, é aquilo que o pessoal sempre pega no pé na questão de kitnet. Gente, é o mercado, tá? Aqui tem cada muquifo de kitnet horrível que vocês não têm noção. Então esse aqui realmente é bem bom, tá? E comparado a algumas que o pessoal faz no padrão estúdio, até hoje nos prédios estão vendo muito estúdio, que é tudo junto, a cozinha, o quarto, tudo no mesmo quadradinho, eu até prefiro aqui pra gente ter a questão de divisória, a gente consegue fazer as divisórias, e o banheiro também ficou um banheiro com um tamanho bem bom, tá? Ficou grande o banheiro, ficou legal, o box, tudo ficou bacana. Então assim, pro mercado tá excelente, e vai trazer um rendimento aí pra gente na faixa dos R$ 1.500 por mês, tá? Claro, eu já tinha o prédio, o terreno, a estrutura já está montada, então a gente só está montando uma nova estrutura. É isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês quando a gente fala sobre números, tá? É diferente hoje se eu for comprar um terreno, for construir um prédio só para kitnets, aí é outro cálculo que a gente tem que fazer, tá? Aqui é para quem tem uma laje para usar, é para quem tem daqui a pouco, né, uma residência da família. Tem que cuidar um pouquinho dessa questão de fazer coisa junto com família, né, mas ainda assim que daqui a pouco pode usar. Então assim, tudo, né, cada um sabe onde pisa, mas eu vou trazer esses números para a gente fazer o comparativo aí, né, de teoria, prática e resultado. Como é que vai ficar, né, o nosso retorno no investimento em cima disso. Aqui fora agora, tá, vocês vão ver justamente essa questão onde vão ser as kitnets novas, tá? Então essa aqui seria a primeira kitnet, tá? Esse espaço aqui que a gente tem do lado é um escritório de uma outra operação que tem, que no futuro também a ideia também é virar kitnet, tá? E aqui fora, nessa laje aqui, né, nessa sobra de laje, é onde a gente vai estar fazendo as kitnets, né, que a gente tem a tela na frente, né, no caso, para estar fazendo aproveitamento aí. Qual que é a questão, tá? A gente não tá fazendo por conta. Foi chamado engenheiro, o engenheiro fez a avaliação, tudo, então hoje o engenheiro já confirmou que é possível, tá? Pela estrutura do prédio, que foi feita uma estrutura de prédio, é possível fazer essa construção. Só que detalhe, essas muretas aqui, justamente para não ficar muito peso, evitar rachadura depois, tá? Até esteticamente atrapalhar, a gente não vai subir tijolo, a gente vai subir ou steel frame, né, de área externa, ou a gente vai subir, na verdade, predominar vidro, que é o que vocês estão vendo nessa foto, vocês estão vendo agora, que é como um vizinho que acabou fazendo, tá? Então a ideia vai ser fechar, né, de telhado até ali na frente, e no caso ela vai até lá na frente, né, as duas, uma para um lado, outra para o outro, né, mais duas kitnets. Então a ideia é justamente uma kitnet ali que vocês viram agora, duas aqui fora, e no futuro, né, quem sabe ali no escritório, aquele escritório ali virar também uma kitnet, tá? Gente, é isso na verdade, tá? Como vocês podem ver. A ideia vai ser agora a gente no escritório falar um pouquinho sobre o mercado, falar um pouquinho sobre números, falar, né, um pouco sobre o porquê dessa decisão, né, e quais são as expectativas. E como vocês já sabem, esse vídeo é gravado em 25, né, vocês vão ver só em 26, então até vocês verem esses vídeos a gente já deve ter postado teoria, prática e resultado, tá? E provavelmente, se Deus quiser, já deve ter até recebido alguns aluguéis aí nesse meio tempo e já vai falar para vocês como é que foi essa experiência também, tá? Fechou então? Vamos pro escritório!
Pessoal, vamos seguir então, tá, com o nosso vídeo que a gente começou ali fora já nas kitnets. Tem alguns detalhes, tá, que quero deixar claro aqui pra gente começar essa conversa aí. Primeiro de tudo, tá, lembrando sempre que os valores, período, tudo que eu comento tá sendo baseado como 2025. Eu não sei como é que vai estar em 26 as coisas, mas também acredito que não vai dar muita diferença. Então, né, mas só lembrando que eu estou em 25 fazendo todos os projetos para em 26 vocês poderem assistir completos, com teoria, prática e resultado. Vamos lá, primeiro de tudo, tá? Porque a gente trouxe agora para o canal esse tema investindo na construção de kitnets, tá? A minha vontade era começar a investir na construção de prédio, casa, tudo. Só que eu sou daquela que a gente tem que começar pequeno para pegar a experiência, ver como é que é. Então hoje eu tenho muita vontade da construção civil, mas eu sei que, né, hoje o índice de juros está alto, então o pessoal tá deixando de comprar imóvel muitas vezes para deixar o dinheiro aplicado no banco e pegar o rendimento. Tanto que o mercado imobiliário nosso aqui do litoral tá dando uma sofrida em relação a isso. Outro ponto, tá? Concorrência na construção civil hoje, a parte de construção de sobrados, geminados, prédios, enfim. Cada vez mais pra gente aqui no litoral, como chama muito a atenção, tem mais construtoras. Então o que vem acontecendo? Uma prostituição do mercado. Em qual sentido? Não é nem o sentido de preço, mas de parcelamento. Hoje tu compra um apartamento aqui na planta com 30, 20 mil de entrada e o saldo em 120 vezes mensais. Tu compra hoje um apartamento pronto, né, que era para custar 1 milhão por 700 à vista, 600. Por quê? Porque como tem muita gente vendendo, né, principalmente as construtoras, o que é pronto eles torram para levantar dinheiro para tocar o que está na planta, e o que está na planta faz muito fiado. Então a gente tem esse problema da prostituição do mercado no geral, tá? Mas é um mercado que vende, é um mercado que é bom, eu mesmo, né, trabalho também nessa parte imobiliária, como vocês sabem, né, a parte de corretagem, né, a intermediação imobiliária. Eu já trouxe também no canal vídeo mostrando, né, uma intermediação ao vivo, de certa forma, aí, desde a prospecção do cliente, do atendimento, da venda e do resultado, né, a comissão que a gente pegou. Enfim, mas esse não é o assunto agora. Então a gente vem para o mercado que a construção ela está muito incerta para quem está começando. Então, para mim me aventurar hoje de uma forma grande, fica mais pesado. E também para trazer um projeto para o canal também ficaria, né, mais difícil assim de mostrar os detalhes. E também fugiria, quem sabe, da realidade de muitos. Então a gente foi para a kitnet, que é uma coisa menor, mais fácil e pega a realidade de muita gente. Quem tem uma laje em casa, quer fazer uma kitnet em cima, quem tem daqui a pouco um terreno lá, por menor que seja, quer fazer um projeto de kitnets, então a gente vai trazer esse exemplo, tá? Outro ponto, tá? É a questão do aluguel. Hoje, cada vez mais, os aluguéis vêm ficando caros. Por quê? Porque os imóveis estão caros. Acabei de comentar isso sobre a questão, né, do mercado imobiliário, assim, ter essa prostituição um pouco, mas ainda assim é uma prostituição que mesmo com a margem de desconto, o valor ainda é alto. Então vamos pegar um apartamento hoje, um apartamento 2 quartos, uma suíte mais um. Hoje, se eu pegar o município de Balneário Camboriú, o município de Itapema, a região que eu tô aqui, um apartamento hoje, né, em Balneário Camboriú, 2 quartos, hoje com 70, 60 metros quadrados, 900 mil na planta, 800 mil. Nossa, eu comprei barato, 600 mil. Mas são 600 mil reais, entendeu? Então, mesmo com o mercado num momento de baixa, né, de dificuldade pelas situações, ainda é alto de valor. Não é qualquer um que compra. Como é que um assalariado hoje que ganha 2 mil, 3 mil, 5 mil, vai comprar um imóvel desses? Hoje um salário de 5 mil, 10 mil é um salário bom para quem é assalariado, mas não faz muita coisa se a gente for falar em compra de imóveis aqui. Por exemplo, se eu pegar um imóvel hoje, tá, numa média de 700 mil reais, na planta, tá, para mim poder comprar nesse preço. Porque se for um imóvel pronto, normalmente é à vista, é pouca condição, então vamos pegar um parcelamento, tá? Planta, construção para poder pegar parcelamento, tá? Se eu for pegar um imóvel hoje de 700 mil reais, dar uma entrada aí de 100 mil reais, vai me faltar 600 mil. Se eu fizesse 600 mil em 6 anos, se eu conseguir, né, 6 anos de prazo ali, é 100 mil por ano. Fora os juros, né? Normalmente a correção é o CUB que é usado aquilo que está em construção. Então 100 mil por ano, a gente já está falando em média de 8 mil reais, uns quebrados ali mensais. Se a gente for botar os juros, é 10 mil por mês de custo para pagar a parcela anual, o reforço que seja. Então para quem ganha 10 mil já não deu. Então tem que ser para quem ganha 15, 20, 30. Então o aluguel ele vem como uma alternativa. E a kitnet é uma alternativa de um aluguel barato, porque se a gente for pegar hoje, se eu pegar a cidade de Itapema, onde eu tenho ali imóveis também, Itapema hoje, se eu pegar um apartamento 2 quartos, 2 suítes, num bairro hoje, o aluguel hoje, se eu entregar ele mobiliado, é 3.800, 4.000, 3.600 reais. Se eu entregar ele sem mobília, mas nunca tem como entregar sem mobília total, porque tu tem que fazer o banheiro, box, pia, isso as pessoas não levam junto. É um básico que tu tem que fazer. Mas vamos dizer que tu vai fazer barato 3.000 reais.
Pô, para uma pessoa que ganha 2 mil e pouco por mês já não tem como pagar. Então vai para a kitnet. É uma alternativa. A kitnet hoje, o valor ele vai gerar em torno de R$800 a R$1.500 em média, tá? Uma kitnet hoje. Algumas, dependendo da região, chega a 1.700, 1.800, 2.000 já é mais difícil, mas às vezes tem quem pede. Hoje, a de 800, a de 900 é complicado. É tipo assim, é lugar bem mesmo, né, uma situação um pouco mais precária. Então, quando tu entrega uma kitnet um pouco melhor, tu já vai para 1.500, 1.400, 1.300 com os custos inclusos, tá? Então a pessoa já sabe que tem a luz inclusa, tem a água inclusa, daqui a pouco tem uma internet inclusa. Então a pessoa sabe que ela tem aquele custo fixo. Que às vezes ela vai pagar num outro lugar 900 mil, mas ela vai pagar mais a luz, mais a água, mas para morar às vezes mal, aí também fica fora. Então, esse segmento acaba trazendo uma oportunidade, né? Porque é uma estrutura mais em conta para ser construída. Só que se a gente for focar hoje em construir kitnet, vou comprar um terreno, vou construir várias kitnets, também há alto valor. Hoje um terreno, se a gente for falar aqui no litoral, ele está custando em média, dependendo do bairro, claro, 800, 900, 1.200, 1.400, dependendo até mais caro. Mas hoje o mais barato aí, se a gente for falar de um bairro, né, assim, melhorzinho, na questão dos 800 mil, 700 mil. Então, para mim hoje, comprar um terreno por 800 mil e gastar daqui a pouco mais 300, 400, 500 fazendo kitnets do zero, porque quando tu começa um projeto do zero, é diferente de tu começar um projeto onde já tem alguma coisa. Tem que fazer fundação, tem que fazer estrutura, tem projeto, tem tudo, vários pontos. Daqui a pouco tu gastou 1,5 milhão a 2 milhões entre terreno, construção, tudo. Daqui a pouco não valeu a pena. Vou fazer 10 kitnets em cima para alugar 1.500 cada uma e se incomodar. Hoje, no valor que tá os juros hoje no banco, né, como tá os nossos juros, esses 1,5 milhão a 2 milhões de reais aplicado te dá mais do que as kitnets. Então a kitnet hoje ela é uma alternativa de renda, mas tu já tiver alguma coisa em andamento. Para tu pegar o terreno do zero, construir e fazer estrutura, eu não acho muita vantagem aqui na minha região, tá? Pode ser que na tua seja outra vantagem, não posso falar para outros lugares. Então vamos lá. Roberto, já tenho uma estrutura, aqui na minha região eu já tenho uma estrutura, eu quero fazer uma kitnet, né? Como é que funciona? Primeiro de tudo, tá? Que a gente tem que analisar. Na minha região, hoje eu vou fazer em Balneário Camboriú, tá? No litoral catarinense. Não existe no plano diretor, vamos dizer assim, projeto, né, pré-aprovado para kitnets. Então, assim, tu não tem ali uma aprovação, não existe, ele tem um nome técnico ali, mas tu não tem aprovado para fazer uma kitnet. Não se considera uma unidade residencial familiar. Hoje, quando tu tem um plano diretor, ele tem algumas normas construtivas. Então, por exemplo, assim, tu pega a unidade de interesse familiar. Um apartamento de interesse familiar. São apartamentos até 70 metros quadrados, uma vaga de garagem, 2 quartos. É o interesse, né, familiar, no caso. Seria o antigo Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim. A kitnet ela não entraria nisso, porque ela não tem uma metragem padrão, ela não tem, né, um interesse padrão, então tem vários pontos. Mas se consegue fazer hoje. Então tu vai ali, tu vai fazer a alteração de residência, tu faz ali daqui a pouco isso, aquilo, e às vezes, né, fica também, muitos fazem na informalidade. Isso é uma parte um pouco mais técnica que eu posso trazer depois, tá? Eu não quero falar aqui também porque eu não sou engenheiro, o engenheiro é quem eu pago pra olhar e pra fazer as coisas, arquiteto fazer projeto. Então, assim, eu não quero falar como leigo, que daqui a pouco eu falar besteira, vai vir os engenheiros nos comentários e vão me lascar o pau e ponto. Então, como eu não sou engenheiro e tal, eu prefiro não falar de forma técnica, tá? Vou falando aos poucos com vocês aqui, né? Conforme o que eu posso falar e como eu posso falar, né? Que eu não sou um profissional da área, né? Pra assinar alguma informação. Mas vamos lá. Hoje, tá? Na minha realidade, o que eu tô fazendo? A gente tem um prédio hoje residencial, onde nesse prédio residencial a gente já tem na parte de baixo apartamentos e no segundo andar apartamentos. Esse prédio, quando foi feito o projeto dele na época, ele já foi feito com uma estrutura. Para quê? Para dar sequência numa construção. Então, né, se quisesse fazer um terceiro andar, vamos dizer assim. Só que não foi feito. Foi feita a estrutura de laje, foi feito, né, toda a parte ali, e foi feito um escritório, que até esse escritório onde eu estou filmando hoje, foi feito esse escritório, e uma área de lavanderia. Em conversa, que pode ser o que muitos aí também já fizeram, normalmente quem constrói já deixa uma coisa pré-pronta para no futuro dar uma sequência, até porque depois no futuro, né, quando tem condição é mais fácil do que refazer tudo do zero ali uma situação. Então foi chamado engenheiro para avaliar como seria, se hoje, anos depois, ainda seria possível essa construção, e foi constatado que sim. Beleza. O que foi feito na primeira etapa, tá? Foi feita uma primeira kitnet que vai ser finalizada agora, ao lado do escritório.
E agora na segunda etapa, que vocês vão acompanhar pelo canal, vão ser feitas 2 novas kitnets, tá? A primeira kitnet que foi feita, como já um banheiro já existia, ele foi só reaproveitado, paredes também já existiam, cobertura já existia, é uma kitnet que deu um custo total aí de mais ou menos R$12.000 entre mão de obra e material. Então ficou mais simples. As kitnets novas que a gente vai fazer vai dar um custo de mais ou menos R$25.000 cada uma, tá? Por que eu falo isso? De mão de obra, o nosso custo está em R$24.000. De material, eu calculei mais R$26.000, tá? Pode ser que dê mais, pode ser que dê menos. Tô jogando assim numa média, pra gente ver o que dá. Vamos descobrir na prática. O canal é dinheiro na prática, vamos descobrir na prática. Roberto, por que tu não tá fazendo um projeto, uma coisa de custo, de investimento? Porque no meu caso, que eu já quero trazer esse conteúdo pro canal, eu tô fazendo meio que, né, vamos ver o que dá. Claro, se você for fazer, até mesmo dependendo da tua condição financeira, faça um estudo prévio. Quantos tijolos vai gastar, quanto de cimento para onde vai gastar, ferragem, tudo, telha, tudo, e veja se cabe no teu bolso. Porque o material na tua região pode ser diferente daqui, a tua mão de obra pode ser mais barata ou mais cara que aqui. Então tem alguns pontos, eu estou no litoral de Santa Catarina, sempre tem que lembrar isso. Pra gente hoje, se o custo ficar em R$50.000 realmente a construção de 2 kitnets, tá? E que cada uma me dê 1.500, vamos dizer que limpo daqui a pouco sobre 1.100 cada uma, R$1.000 vamos dizer, pra mim, botar 50.000 e pegar R$1.000 é muito bom, porque percentualmente falando seria como se fosse 2% de retorno. Claro, uma coisa que eu tenho que levar em consideração antes que alguém já me xingue e fale, mas não tá calculando terreno. Se eu fosse fazer um cálculo, tá, de terreno, de prédio que já existe aqui, a conta seria outra. Eu estou fazendo um cálculo hoje de reaproveitamento de uma unidade familiar que já existe. É a mesma coisa aí. Tu já tem a tua casa, tu já tem tua laje, tu quer fazer aí e ver o que vai dar. É a base que a gente vai ter. Se eu fosse comprar o terreno, se eu fosse ver o custo de oportunidade, quanto vale esse prédio aqui hoje? Se eu fosse vender esse prédio inteiro, pegar esse dinheiro e investir no banco, a conta era outra. Só que hoje, como é um prédio familiar, como tem outros moradores, tal, eu não posso vender este prédio. Então a ideia hoje é aproveitar o espaço percentual que eu tenho hoje dentro desse prédio. E é isso aí. Essa é a ideia, tá? Então vamos lá. Local da obra, como eu já disse, Balneário Camboriú, tá? Porque nesse local é o prédio que eu tenho para usar, então é isso, não teve muito, por causa disso ou daquilo, é onde eu tenho para usar, é onde eu já tenho hoje, então tá mais fácil. Planejamento da construção, tá? A gente tem hoje um engenheiro que foi pago para vir, né, fazer uma avaliação, enfim, ele faz o laudo técnico, vamos dizer assim, de viabilidade. Até foi ele que informou nessa questão, que hoje não tem ali, né, dentro da prefeitura, uma norma pré-aprovada, tem alguns detalhes que ele comentou. E em relação à questão de mão de obra, a gente tem o pedreiro, e nesse caso, o que acontece? Vocês vão ver agora na tela, eu expliquei antes no vídeo, nessa área externa que eu tenho para usar essa laje, eu tenho uma mureta de cimento, né, que seria um parapeito ali, vamos dizer assim, como ela é baixinha, um para-coxa da laje. Essa mureta, a ideia seria construir a partir dela. Só que, segundo o engenheiro, se fizer tijolo e massa em cima, por mais que tenha as aberturas de janela, o peso é capaz de rachar, não que vá cair, tá? Não é isso, a estrutura suporta. Mas, como já é um tijolo que tá ali há mais tempo, é capaz do tijolo rachar, estourar reboco, tal, pintura e estragar a fachada. Que pode acontecer igual. Mas para evitar muito peso em cima, para evitar esses problemas, a ideia é fazer ou de steel frame, que hoje a gente tem tecnologias, né, de steel frame, que seria o drywall com a estrutura de aço, com placas cimentícias, né, que a gente consegue colocar de forma mais leve, também fazer a parte externa, ou o que eu tô preferindo, né, mas tá meio complicada a mão de obra, o pessoal de mão de obra tá bem complicado, orçamento, vir, fazer e tal, mas seria a questão do vidro, tá, que seria a estrutura, né, de metal, né, no caso, de alumínio, e o fechamento de vidro, né, no caso, pele de vidro, janela, enfim, fazer ali. Vocês estão vendo na tela agora um exemplo, mais ou menos, o que eu quero dizer com isso, tá? Então essa seria a ideia principal, tá? Mas a gente tá na fase aí dos orçamentos de ver o que vai compensar mais. As divisórias internas vão ser feitas, né, de tijolo, como o engenheiro já falou que, né, pode fazer, não tem problema, então vai ser feitas de tijolo, como também a kitnet não tem muita divisória, mais as paredes externas, divisória de banheiro e divisória de quarto com cozinha. E é isso aí, fechou. Na questão do mercado, tá? Pra vocês terem noção, a gente tem aqui hoje no litoral estúdios de 32 metros, 30 metros, que é tudo junto, como se fosse um quarto de hotel, sendo vendido a 1.900.000. Então uma kitnet hoje, por mais que ela dê uma metragem um pouco menor às vezes, mas se eu fizer bem bolado, uma cozinha separada de um quarto, um banheiro legal, que eu me preocupo muito com essa questão de banheiro, tem box que tu entra de banheiro e não consegue virar para tomar um banho, então me preocupo com isso, eu entregando isso legal pro meu inquilino, tá show de bola, ele fica feliz, eu fico feliz.
Na questão, tá, de água e luz, essa questão de relógio junto é meio que, né, contraindicado e não tá dentro das regras, vamos dizer assim, das normas. Eu ficar puxando fiação elétrica, água assim, né, de uma forma não organizada. Então eu tô vendo como é que eu posso organizar isso para fazer essa divisão, tá? Daqui a pouco, né, botar ali os medidores, como é que dá para fazer isso, eu tô estudando. E a gente vai ver isso aí meio junto, tá? Eu vou relatando para vocês como é que foi, como é que aconteceu a coisa. Na questão, né, da nossa expectativa desse projeto das kitnets, claro que é conseguir construir, é ter o mínimo de custo possível e conseguir locar por um valor bom e para boas pessoas, tá? Eu, particularmente, tenho uma expectativa boa, né, da gente não gastar muito dinheiro, conseguir otimizar a obra, as obras, né, que são 2 construções que vão ser feitas, conseguir que a mão de obra escolhida, pedreiro, quem for trabalhar na parte de vidro, fechamento, tudo, também sejam pessoas, né, que façam o serviço de uma forma legal, rápido, preciso, sem incomodação. É o sonho de todo mundo que lida com obra, a gente sabe qual que é a realidade da coisa às vezes. E na parte da locação, tá, eu confesso para vocês que eu sempre fui muito receoso. Por quê? Para mim, às vezes tu abrir as portas da tua casa, para alguém, por mais que eu não more nesse prédio, mas quero dizer o quê? Tu constrói, tu faz, tu entrega bonitinho, legalzinho, pintadinho, cheirosinho e tal, e tu coloca pessoas ali, tu sempre tem um risco, né, de se incomodar, sempre tem daqui a pouco, né, dependendo de quem entra, eles, né, tem alguma situação, até porque quando pessoas dividem paredes, é igual um prédio. Eu moro em prédio hoje. Um bota o som mais alto, incomoda alguém, o outro já reclama e tal. Só que lá tu é e tem um síndico, tem uma administradora. Quando você começa a ter unidades construídas para locação, ainda mais quando são juntas, é aquela história, um tá incomodado com o outro, já vai te mandar mensagem, já vai reclamar. Então até isso, tá? Eu vou esquematizar uma forma de administração e vou meio, né, que ou terceirizar, ou vou fazer de uma forma bem profissional. Tipo, não vou me envolver cobrança, essas coisas, né? Vou botar alguém para cobrar da minha equipe. Por quê? Para já ter uma formalidade. Pra não ficar uma coisa muito... Porque eu escuto relatos de quem tem kitnet, locação e tal. O inquilino ligar às 3 horas da manhã porque tá sem a chave para entrar, que o cara vai lá levar uma chave. Então, assim, não que daqui a pouco, não pode ajudar, mas é que tem gente que exagera no pedido da ajuda. Então, vira uma constância e isso não é legal. Então, assim, as expectativas são boas, vamos ver. Os resultados e a prática eu vou trazendo para vocês, a gente vai ver. Vocês estão vendo agora o primeiro vídeo, tá? Então, provavelmente no segundo, terceiro, quarto vídeo, vocês vão ter esse acompanhamento, vai ser uma série aí nossa da construção das kitnets. Eu tô feliz, eu tô contente, a minha esposa tá contente também com esse projeto, porque eu trago diversos projetos aqui, mas tem alguns projetos que a gente acaba, né, criando mais carinho. E esse, por ser uma coisa assim, né, física, construindo, fazendo, mexendo, eu gosto, é igual o projeto dos cavalos lá, eu sou apaixonado naquele projeto. E vamos ver como é que vai ser isso. Eu já falei pra minha esposa que ela que vai administrar essas kitnets aí depois, eu acho, vou largar na mão dela. E depois eu me preocupo em construir mais e ela vai cuidando dos aluguel aí. Gente, fechou, tá? Deus abençoe a todos. Vamos que vamos. Se Deus quiser vai ser mais um projeto bem sucedido e temos mais coisa pra fazer ainda, não vamos parar por aí. Valeu, tchau, tchau.